Bem, hoje vamos falar um pouco sobre a produção de prova pericial nas ações civis públicas, enfatizando a questão do pagamento do perito, do ônus financeiro da produção dessa prova. Qual o nosso problema atual? A Lei da Ação Civil Pública, como todos sabem, dispensou o adiantamento do custo do perito, uma forma, de certo modo, de facilitar o acesso a esse tipo de procedimento, dispensando a parte autora já de sofrer esse encargo no início do processo. Então, a lógica seria deslocar esse pagamento para o futuro, de modo que o vencido pagasse ao vencedor por esse encargo que foi adiantado pelo perito. Qual o problema que nós temos? É que se esse encargo ele não é adiantado pela parte autora num primeiro momento, e se também não for possível atribuí-lo ao réu, alguém vai ter que ficar com esse encargo no primeiro momento. Se não houver nenhum mecanismo de alocação, quem vai ficar com esse encargo é o perito, que vai estar, então, de certo modo, pagando para trabalhar até que, num futuro altamente incerto, possa ser ressarcido pela parte que perdeu o processo, pela parte sucumbente. O Superior Tribunal de Justiça, chamado a falar sobre isso, num primeiro momento manteve a interpretação literal da Lei da Ação Civil Pública, dispensando a antecipação dos honorários periciais, mas logo em seguida percebeu que esse mecanismo produziria como consequência manter esse encargo com quem não tem condições de suportá-lo, que é o próprio perito, que já está ali participando do processo, de modo a trazer o seu conhecimento técnico ou científico. Então, o STJ veio a pacificar o seu entendimento no sentido de que esse encargo deve ser adiantado pela União ou pelo Estado, conforme a parte autora, seja o Ministério Público Federal ou estadual. Ou seja, já que o próprio Ministério Público não poderia ser chamado a adiantar esse pagamento, por força do dispositivo do artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, esse encargo passaria à Fazenda Pública, a qual se vincula o Ministério Público. E esse entendimento se tornou, de certo modo, tranquilo na jurisprudência e veio a ser adotado por vários anos, até que chegamos ao advento do Código de Processo Civil de 2015. O Código de Processo Civil trouxe uma regra específica sobre as despesas processuais nos processos em que a Fazenda Pública é chamada a participar, isentando a Fazenda Pública de adiantar certas despesas e no tocante especificamente ao pagamento dos peritos, condicionando esse pagamento, essa antecipação, à existência de dotação orçamentária suficiente. Então, temos três possibilidades. A prova pericial ser feita por alguma instituição pública, portanto, sem a necessidade de adiantamento de pagamentos, o ônus ficaria com essa instituição pública, ou, em sendo o caso da Fazenda Pública proceder a esse pagamento, ela adiantaria se tivesse recursos disponíveis. Se não, isso ficaria, de certo modo, em stand-by até o exercício financeiro subsequente. O problema que temos é este dispositivo se aplica às ações civis públicas, já que se trata de um procedimento especial. O STJ manteve-se firme no seu posicionamento, dizendo que aquela tese fixada antes do CPC continuava perfeitamente atual, de modo que o Ministério Público, por exemplo, não seria chamado a antecipar os honorários periciais. Ocorre que, recentemente, na ação civil originária 1560, que é uma ação civil pública que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, houve uma decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski interferindo nessa tese, interferindo nesse cenário. Basicamente, Sua Excelência defende que, para fortalecer o processo coletivo, é necessário impor algumas limitações para tornar mais criteriosa a apresentação dessas demandas pelo Ministério Público ou pelos outros legitimados a este tipo de procedimento. Então, após mencionar também essa possibilidade de uma prova pericial ser feita por uma entidade pública, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, impôs ao Ministério Público, autor desta demanda, o ônus de antecipar os custos da prova pericial, entendendo que o dispositivo do Código de Processo Civil, de certo modo, interfere nesse debate e se aplica supletivamente à Lei da Ação Civil Pública. Quanto ao primeiro argumento colocado pelo ministro, nos parece, de certo modo, um certo excesso de otimismo, com todo respeito. As entidades públicas hoje também dependem de seus orçamentos cada vez menores, sobretudo depois da emenda do teto.
Então, as universidades, por exemplo, não têm, via de regra, disponibilidade para ceder seus docentes, ceder seus servidores para que funcionem como peritos, abrindo mão dessa carga horária das suas atividades, digamos assim, primordiais, daquelas que dizem respeito às suas finalidades institucionais. A mesma coisa a gente vê, por exemplo, nas perícias médicas. Alguém defenderia tirar um médico do SUS, do atendimento à população, um atendimento já bastante deficitário, para que ele possa ser utilizado para funcionar como perito em autos? Vamos sacrificar o atendimento à população para deslocar esses profissionais para atender provas periciais? Me parece um evidente equívoco. Quanto ao segundo argumento colocado pelo ministro Lewandowski, me parece que seria muito próximo àquela figura de linguagem que chamamos de oxímoro. É, na verdade, uma aparente contradição. Sua Excelência coloca que para fortalecer a ação civil pública, para fortalecer o processo coletivo, é necessário lhe impor limites. É necessário que o acesso se torne mais difícil, como se com isso a decisão se tornasse mais criteriosa. Na verdade, vamos ter uma diminuição de processos coletivos e, portanto, muito provavelmente, um aumento de demandas individuais, de demandas de massa, e um enfraquecimento do nosso sistema de proteção de interesses coletivos em sentido estrito e de interesses difusos. Se a gente quiser concluir com a sistemática de um copo meio cheio e de um copo meio vazio, o copo meio vazio é porque a decisão, embora monocrática, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Se analisarmos o copo meio cheio, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ainda é uma decisão monocrática. Aguardemos então para ver o que o colegiado vai decidir em relação a esse tema, torcendo para que não haja a criação de novos impedimentos ao sistema brasileiro de processo coletivo. Obrigado pela atenção.